Pessoal, como um bônus da nossa aula, eu vou fazer o desenho dos formatos da série A da ABNT e vou fornecer o arquivo para que vocês utilizem. Então, aqui eu vou aplicar vários comandos de desenho e várias ferramentas de edição que a gente viu aqui. E eu vou desenhar para vocês todos esses formatos. Observem aqui na parte inferior esquerda que eu coloquei e nomeei todas as abas do Paper Space com o nome dos nossos formatos. E eu vou desenhar agora para vocês. Então, o primeiro deles é o A4. O A4, ele tem 210 por 297. E eu vou inserir aqui o comando linha. Vou inserir a dimensão 210 por 297. Digito 297, 210, Enter. E fecho o meu polígono aqui. Então, eu desenhei o meu A4 com 210 por 297. Nós aprendemos que o A3 é o dobro do A4. E lembram lá no início que eu falei que se você tem um desenho feito é melhor copiar do que desenhar? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse A4. E depois eu vou copiar essas 3 arestas. E vou colocar aqui para duplicar. Vou apagar essa do meio, Enter. E eu acabei de desenhar o A3. O que eu fiz? Eu apenas dobrei. Eu copiei esse desenho 2 vezes aqui. E agora eu tenho o A3. Vou apagar esse e esse e vou prolongar esse alinhamento para vocês verem. Então, agora eu tenho 420 por 297 de altura. Então, eu tenho o A3. O A2, ele possui 420 por 594. Aí, eu dobro essa segunda medida, certo? Então, eu posso fazer assim também, olha, copiar esses dois aqui, ó, aqui para cima, e eu posso mover esse aqui, mas se eu mover, eu vou ficar sem ele, então eu posso apenas criar uma linha aqui em cima, certo? Então, eu tenho o A4 aqui, eu tenho o A3 aqui embaixo, e juntando esses dois, eu tenho o A2. Então, o que eu posso fazer? Eu posso copiar esse desenho agora, para cá. Posso apagar essa linha do meio e, por fim, posso rotacionar esse formato. Vocês lembram como a gente faz para rotacionar? Seleciono todo o objeto, clico na minha base e rotaciono, certo? Lembrando que eu estou fazendo esse desenho não da forma mais rápida, mas da forma que eu consigo explorar os comandos que a gente viu. Uma vez feito o A2, eu vou selecionar ele todo e vou mover ele aqui para perto. Ok? Vou mover aqui para manter uma determinada proporção. Ok. Agora, nós temos o A1. Qual que é a medida do A1? Ele é 594 por 841. Nesse caso, eu vou desenhar ele. Vou desenhar 841, Enter, por 594 de altura. E vou fechar aqui, certo? E vou desenhar o último, que é 1189 por 841. Fecho aqui. Então, aqui eu tenho todos os formatos da série A. A4, A3, A2, A1 e o A0. Aí, a gente viu que todos eles possuem margem, certo? E que a margem esquerda deles é o mesmo valor. Então, eu vou dar um offset para poder copiar essas linhas no mesmo valor. A distância dessa margem esquerda é 25.
Então, eu vou utilizar aqui 25 em todas elas. 25, 25, 25 aqui também. Observem que eu dei o comando apenas uma vez e consegui clicar, certo? Se eu vir conferir aqui, eu vou ver distância, esse é o comando. Se eu conferir essa distância, eu vou ver que aqui tem 25. Eu vou ver que aqui também tem 25 e assim por diante. Tá joia? Aí as outras margens, elas vão variar. No A4, no A3 e no A2, as demais margens têm 7. Então, eu vou dar o comando offset novamente e vou colocar o valor de 7. Aí, eu seleciono a linha e vou dando o offset, copiando essas linhas para dentro com uma distância de 7. Aqui as linhas estão separadas, estão vendo? Ok. O formato A1 e o formato A0 possuem uma margem maior. O valor dessa margem é 10. Vou fazer mais devagar. Dou o comando offset, enter, digito 10, que é a distância, aperto o enter novamente. Aí eu clico no objeto e dou o offset aqui para dentro. Aí, a gente vai até aproveitar e conhecer um novo comando agora. Vocês lembram que eu ensinei o comando trim? Que ele corta essas arestas aqui, ó. Tem um comando que se chama Extreme. Ele corta todas as arestas de uma vez só. Vou voltar aqui no fundo e vou dar o comando Extreme. Eu quero apagar todas essas arestas que estão aqui internamente. Então, o que eu faço? Eu seleciono todos os objetos e clico aqui, ó. Não deu certo, apagou o objeto a mais. Por quê? Porque eu tenho um corte. Olha o que nós vamos fazer. Vou esperar o comando responder. Esperar ele parar de destravar. Pronto. E vou cancelar. Vou voltar a ele. E olha só o que eu vou fazer. Aqui eu vou criar um retângulo nesse espaço aqui. Agora sim eu vou dar o Extreme. Vamos ver como é que vai ficar. Clico no objeto. Tudo que está aqui para dentro eu vou apagar. Agora funcionou. Olha que bacana. Eu cortei todas as arestas de uma vez só. Vamos fazer nesse aqui mais devagar? Primeiro eu dou o comando REC. Eu vou criar um retângulo aqui dentro. Nessa parte, pegando só as margens. Uma vez criado o retângulo, eu vou dar o comando Extreme. Eu digito XTR e aperto o Enter. Vai pedir para eu selecionar o objeto. Então, eu vou selecionar o retângulo que eu acabei de criar. Tudo que está entre ele e essa outra linha vai ser apagado. Eu clico aqui dentro, olha só. Pronto. Muito mais rápido. Então, eu vou fazer isso em todos. Criar o retângulo. Dar o comando Extreme. Seleciono o retângulo e clico aqui dentro. Prontinho. Apagou também. Vamos fazer novamente. Dá o comando retângulo. Agora eu dou o comando Extreme. Seleciono o retângulo. Pronto. Dou o comando retângulo. Faço o retângulo aqui internamente. Depois eu dou o comando Extreme. Seleciono o retângulo e corto aqui dentro. Pronto. Agora eu tenho todos os formatos da série A feitos. O que eu vou fazer? Essa área aqui é a área de desenho, é o Model Space. Então, eu vou pegar cada formato e vou colocar no seu devido Paper Space, certo? Então, esse daqui é o A4. Eu vou simplesmente selecionar, apertar Ctrl X. O
que é a função de recortar, ou seja, eu retiro o desenho daqui e passo o desenho para outra tela. Então, o desenho vai ficar aqui. Então, aqui eu tenho a folha do A4, certo? Volto no Model, seleciono o A3, aperto Ctrl X, vou na aba do Paper Space do A3, coloco aqui, e olha qual comando que eu estou usando para poder deixar na tela toda. Zoom Extents, Z, Enter, E, Enter. Volto no Model, copio agora o A2, tudo da mesma forma, Ctrl V, pode ser Ctrl C e Ctrl V e depois você apaga tudo, ok? Agora eu vou copiar o A1, vou dar o Ctrl V aqui, Zoom Extents, e vou copiar o A0 e vou colar aqui. Prontinho. Então, agora eu tenho inserido aqui todos os formatos em seu devido lugar. Então, agora eu finalizo a nossa aula e eu agradeço a todos. Muito obrigada.